Olá, sejam muito bem-vindas! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é, nossa, super relevante, tanto no lado pessoal quanto no espiritual. Um tema que ecoa na experiência humana desde sempre. E para a gente começar essa reflexão, vamos voltar numa história muito poderosa. A história de um homem que aparentemente tinha tudo para dar certo. Ele tinha o chamado de Deus, a unção de Deus, a bênção de Deus e um poder que não era desse mundo. Tinha todas as chances de viver uma vida incrível, de virar um herói de verdade. Seus pais, guiados por uma promessa divina, criaram um ambiente super positivo, certos de que ele seria um grande líder, um libertador para o seu povo. E de fato, ele fez coisas extraordinárias, virou uma lenda. Só que, apesar dessa força toda, de todas as vantagens que ele tinha, a sua falha moral, aquela incapacidade de governar a si mesmo, levou esse homem a uma queda trágica, humilhante. Esse homem, claro, é Sansão. E a história dele é o quadro perfeito do conflito que a gente vai explorar hoje, a batalha pela integridade sexual. A vida de Sansão poderia ter sido completamente diferente. Se ele tivesse resistido, se não tivesse brincado com o perigo, com a sedução que passo a passo arrastou ele para a destruição. A história dele fica como um alerta, sabe? Um alerta muito sério, de como o maior potencial do mundo pode ser jogado fora quando a paixão não anda de mãos dadas com a pureza. Para a gente não se perder nessa conversa, organizamos nosso percurso em 6 grandes partes, tá bom? Primeiro, a gente vai estabelecer os fundamentos da integridade sexual, ou seja, vamos definir direitinho os conceitos mais importantes. Depois, vamos fazer um contraste de caráter, colocando lado a lado as vidas de José e Sansão para a gente ver as diferenças. Na terceira parte, vamos investigar as raízes da vulnerabilidade moral, tentando sacar o porquê de a gente cair. Em seguida, em navegando pelas seduções modernas, vamos encarar os desafios específicos da nossa época. A quinta parte, mitos e pressões sociais, vai nos dar ferramentas para lidar com enganação e pressão. E para fechar, a gente termina com o caminho para a restauração, que é uma mensagem de esperança, com passos práticos para a cura e para recomeçar. Esse aqui é o nosso mapa para hoje. Muito bem, vamos lá então. Para a gente construir qualquer coisa que seja sólida, seja um prédio ou o nosso caráter, a gente precisa de um alicerce firme. E no nosso caso, esse alicerce é ter clareza. Antes de a gente poder discutir como ter uma vida de integridade sexual, a gente precisa entender exatamente o que essa expressão significa. Então agora, nessa primeira parte, vamos definir os conceitos que vão guiar toda a nossa conversa. Assim, todo mundo fica na mesma página. Então vamos direto ao ponto. O que é, afinal, integridade sexual? A análise de Juni Hunt mostra pra gente que isso vai muito, mas muito além de uma listinha de regras do que pode e não pode. É um jeito de ser, uma qualidade do nosso caráter. É viver de forma consistente com os padrões morais mais elevados, guardando de forma ativa não só o que a gente faz, mas o nosso mundo interior, a mente, a vontade, as emoções. A própria palavra integridade vem de uma raiz que significa ser completo, inteiro. Ou seja, ter integridade sexual é ser uma pessoa inteira, sem divisões, sem hipocrisia. É ser a mesma pessoa no escuro quando ninguém está vendo e na luz, debaixo de todos os olhares. Como diz lá em Provérbios 10:9, quem anda em integridade anda seguro. É sobre uma vida sem duplicidade, onde o que a gente pensa, fala e faz está tudo alinhadinho com o padrão divino de pureza. Agora, antes da gente continuar, tem uma pergunta aqui que, olha, é crucial. É uma coisa que causa uma confusão danada. Muita culpa e uma angústia que não precisa existir. É uma pergunta fundamental que precisa de uma resposta bem clara para a gente poder seguir com a cabeça no lugar. A pergunta é essa: sentir a tentação sexual. Sabe, aquele simples fato de se sentir atraído por algo ou alguém que está fora dos padrões de Deus. Isso, por si só, já é pecado? E a resposta, segundo a perspectiva bíblica que a gente está analisando, é um não bem grande e libertador. A tentação não é pecado. O pecado é ceder a ela, é concordar com ela no coração e nos nossos atos. Ser tentado faz parte da experiência de ser humano nesse mundo. O ponto principal não é se a tentação aparece, mas o que a gente faz quando ela bate na porta. A análise da Juni Hunt faz uma distinção legal entre o que vem de dentro e o que vem de fora. O que vem de dentro é quando a gente é atraído pelo nosso próprio desejo, como Tiago descreve lá no capítulo 1. O que vem de fora é quando algo ou alguém tenta nos seduzir. E a prova final de que a tentação em si não é pecado está em Hebreus 4:15, que diz que o próprio Cristo foi tentado em tudo, igualzinho a gente, mas nunca pecou. Isso mostra que sentir atração não é a falha está na escolha de alimentar, de nutrir e de agir com base nessa atração de um jeito que vai contra o que Deus planejou. E aqui a gente chega num ponto que, nossa, como a cultura de hoje confunde, né? Luxúria e amor. Podem até parecer parecidos por fora, mas por dentro são o oposto um do outro. E entender essa diferença é vital para ter integridade.
A luxúria é passageira, nasce de um impulso e morre rápido. O amor dura, é cultivado. A luxúria é egoísta, é toda sobre o que eu posso tirar dessa pessoa, focada em obter prazer. Já o amor é altruísta, focado em o que eu posso dar para essa pessoa, em querer o bem do outro. A luxúria é impaciente, vive de fantasia, só olha a casca, a aparência. O amor é paciente, vive na realidade, olha para dentro, para o caráter, para a pessoa de verdade. Resumindo, a luxúria quer pegar, enquanto o amor quer dar. Sacar essa diferença é o primeiro passo para a gente entender as nossas intenções e as dos outros. E isso nos leva direto para o projeto original. Porque, olha, a sexualidade humana não foi algo deixado ao acaso, sabe? Existe um design, um plano. Lá em Gênesis, a gente encontra um modelo de 4 passos para a intimidade, tipo uma planta de arquiteto para um relacionamento. O primeiro passo é deixar. O homem e a mulher formam uma nova família com a sua própria identidade separada das famílias de origem. O segundo é unir-se. O casal se junta num laço de aliança, um compromisso que vira a relação humana mais importante da vida deles. O terceiro passo é tornar-se uma só carne, e é aqui, só aqui, que a intimidade sexual acontece, como um selo, uma celebração dessa união que já foi feita no casamento. E por fim, o quarto passo é sem vergonha. Dentro desse contexto, protegido pela aliança e pela pureza, a intimidade tanto sexual quanto emocional foi feita para ser aberta, vulnerável e totalmente livre de vergonha ou medo. Esse modelo não é só uma ordem de eventos, é um projeto para proteger, honrar e aproveitar ao máximo o presente da sexualidade dentro dos limites seguros do casamento. Agora que a gente já afirmou as definições, vamos ver como esses princípios funcionam na prática, na vida real. E a Bíblia é cheia de estudos de caso poderosos. Nessa sessão, a gente vai explorar o contraste gritante entre 2 caras, José e Sansão. A vida deles, contada com detalhes, mostra 2 estradas completamente diferentes e nos dá lições muito vivas sobre as consequências de longo prazo da integridade sexual versus a imoralidade. A primeira grande diferença entre José e Sansão, e que diferença, está na forma como eles encaravam a tentação. Repara na estratégia do José. O texto diz que a esposa de Potifar dava em cima dele dia após dia, mas ele não só dizia não, ele se recusava a sequer estar com ela. Ele sacou que ficar perto da tentação era perigoso, então ele evitava a situação. E quando ele foi pego numa cilada, a resposta dele foi radical e imediata. Ele fugiu. Literalmente saiu correndo, deixando a capa para trás. Agora olha o Sansão, o oposto. Ele foi de propósito para Gaza, território inimigo, onde viu uma prostituta e entrou para passar a noite com ela. Depois, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, outra inimiga. Ele não fugia da tentação, ele corria atrás dela, brincava com o perigo. Isso mostra um princípio básico. A integridade sexual, muitas vezes, não começa na hora H da tentação, mas na sabedoria de evitar os lugares e as situações que a gente sabe que vão nos enfraquecer. Mas se a gente for cavar um pouco mais fundo, a gente vê que o que eles faziam por fora era só um reflexo do que estava acontecendo por dentro. O foco de José era sempre nos outros e num propósito maior que ele mesmo. Mesmo depois de ser traído, vendido como escravo, acusado injustamente, quando ele se revela para os irmãos, ele diz: Deus me enviou na frente de vocês para preservar a vida de vocês. Ele via a vida dele dentro do grande plano de Deus para sua família e nação. Ele abriu mão da vingança. Já o Sansão era movido pelos seus desejos imediatos e pela vingança. A resposta dele para os pais quando eles questionaram a escolha da esposa filisteia foi: pega essa para mim porque é ela que me agrada. As ações dele eram sobre o que ele queria na hora que ele queria. Essa diferença de foco, um propósito maior versus o desejo pessoal, foi o que selou o destino dos dois. E esse slide aqui, gente, ele resume tudo de um jeito que chega a ser chocante. Olhem as colunas, o contraste é absurdo. José honrou e cuidou dos pais na velhice. Sansão os desonrou e desobedeceu. José se apegou aos mandamentos de Deus, mesmo que isso custasse sua liberdade e sua reputação. Sansão quebrou os mandamentos e seu voto de Nazireu várias vezes para satisfazer seus desejos. E o resultado? A vida de José foi preservada pela sua moralidade, e ele se tornou um libertador para Israel em vida. A vida de Sansão foi destruída pela sua imoralidade, e ele só conseguiu libertar Israel na sua morte, num ato trágico de vingança. É um contraste gritante que mostra como as pequenas escolhas do dia a dia sobre integridade sexual vão se somando e formam um legado de uma vida inteira. A trajetória de José foi de escravo a governador, a de Sansão de herói a escravo cego e humilhado. A história trágica de Sansão deixa a gente com aquela pergunta que incomoda, né? Por quê? Por que alguém com tanto potencial, com o chamado tão claro, cai repetidamente na mesma fraqueza? Nesta sessão, a gente vai além do que se vê na superfície para explorar as causas mais profundas da falha moral.
Vamos investigar as raízes da nossa vulnerabilidade para entender por que, assim como Sansão, a gente muitas vezes cede à tentação. Muitas vezes, a nossa vulnerabilidade se esconde atrás de desculpas que a gente conta para nós mesmos. A análise de John Hunt pega algumas das mais clássicas e dá uma resposta bem direta. Por exemplo, a desculpa, se eu não cedesse, ele ia me largar e procurar outra. A resposta é dura, mas é a verdade. Então deixa ele ir. Se o compromisso dele é frágil assim, ele não é a pessoa certa. Para a desculpa da solidão, eu estava me sentindo tão só. A real é que o sexo casual, na verdade, só aprofunda o isolamento, porque ele adiciona culpa, vergonha e arrependimento à solidão que já existia. E para a busca por amor, eu só queria me sentir amado, amada. A resposta é uma verdade básica. Sexo e amor não são a mesma coisa. Um relacionamento sexual sem compromisso de verdade não se baseia em amor, se baseia em luxúria. Essas respostas forçam a gente a encarar a lógica furada por trás das nossas desculpas. Mas, para além das desculpas, tem umas raízes mais profundas. 7 áreas onde a gente pode ter um déficit que nos deixa vulneráveis. E aqui é bom a gente ser honesto, né? Primeiro, a falta de autoestima. É quando a gente busca no outro a validação que só encontramos de forma segura em Deus. Segundo, a falta de autocontrole. Uma indisciplina geral na vida que vira um perigo na área sexual. Terceiro, a falta de autorrespeito. Se a gente não se vê como algo precioso, a gente não vai agir de um jeito que proteja esse valor. Quarto, a falta de intimidade emocional. Um buraco nos relacionamentos que a gente tenta, sem sucesso, preencher com intimidade física. Quinto, a falta de comunicação. Não ter aprendido a falar sobre sentimentos e sexualidade de um jeito saudável. Sexto, a falta de limites. Isso é comum em quem já sofreu abusos e tem dificuldade de dizer não. E sétimo, a falta de discernimento. Não conseguir mais diferenciar o certo do errado num mundo que faz de tudo para confundir essas linhas. Cada uma dessas faltas é uma rachadura na nossa armadura. E, no final das contas, no centro de tudo isso, a gente encontra a verdadeira batalha. O X da questão é este. A causa raiz da falta de integridade sexual é uma crença errada sobre onde a gente encontra satisfação. A crença errada é achar que nossas necessidades mais profundas de amor, de sentido na vida e de segurança podem ser preenchidas com sexo fora do casamento. É a ideia de que um ato físico pode preencher um vazio na alma. A análise coloca isso contra a crença correta, que essas necessidades mais profundas só podem ser preenchidas de verdade num relacionamento com Deus, que por sua vez nos dá o poder espiritual para vencer a tentação. A batalha, então, não é só sobre comportamento. É, fundamentalmente, uma batalha de crenças sobre onde a gente coloca a nossa esperança para encontrar valor, segurança e alegria. As lutas de José e Sansão parecem coisa de muito tempo atrás, mas os princípios são os mesmos e a pressão, nossa, a pressão hoje talvez seja mais forte e esteja em todo lugar. Agora, vamos trazer essa conversa para o nosso mundo, para o século XXI. Nesta sessão, a gente vai focar nos desafios e nas tentações específicas do nosso tempo, identificando os anzóis da cultura de hoje que tentam nos fisgar e nos levar para longe de um padrão de pureza. A análise destaca 3 anzóis de sedução que são, assim, super potentes hoje em dia. O primeiro é a publicidade guiada pelo sexo. A gente é bombardeado com imagens que manipulam nosso jeito de pensar, que associam qualquer produto, de carro a refrigerante, com apelo sexual. Isso normaliza a ideia de tratar o corpo humano como um objeto e vai rebaixando nosso padrão moral. O segundo é a programação de TV e mídia, que vive mostrando relacionamentos proibidos, traição, sexo casual, como se fosse algo normal, desejável e, o mais importante, sem consequências ruins. E o terceiro, talvez o mais perigoso por ser tão fácil de acessar, anônimo e intenso, é a internet e a pornografia. Ela oferece uma estimulação que, como a análise aponta, pode criar no cérebro uma dependência parecida com a de drogas pesadas, destruindo mentes, relacionamentos e casamentos. Com toda essa pressão e também com a atração natural que rola num relacionamento, surge aquela pergunta clássica, né? Principalmente para quem está namorando e quer honrar a Deus. A pergunta é, mas até onde a gente pode ir? Onde é que a gente passa da linha? Vamos explorar porque, segundo essa perspectiva que a gente está vendo, essa talvez não seja a melhor pergunta a se fazer. Este slide mostra o que a gente pode chamar de a progressão do toque. A intimidade física foi projetada por Deus para ser assim mesmo, progressiva, e levar à união total. O problema, fora do casamento, é o que a análise chama de lei dos rendimentos decrescentes. Quando o nível de intimidade vira rotina, ele perde um pouco da graça, e aí a gente precisa ir para um nível mais íntimo para sentir a mesma paixão. É um caminho escorregadio, onde cada passo torna o próximo quase inevitável. Por isso, a pergunta até onde é longe demais é perigosa. Ela já parte do princípio que a gente quer chegar o mais perto possível da linha do pecado.
Uma pergunta muito melhor seria: como a gente pode honrar um ao outro e a Deus nesse relacionamento? A melhor opção, segundo essa visão, é nem começar a descer por um caminho que acende um foco que não pode ser apagado de forma legítima e completa antes do casamento. Além das seduções sutis da cultura, muitas vezes a gente enfrenta pressão direta de outras pessoas. Esta sessão é para nos equipar para isso. Vamos desmascarar alguns mitos que a sociedade conta sobre sexo e aprender a resistir a táticas de pressão com confiança, clareza e convicção. Essa aqui é clássica, talvez a frase de manipulação emocional mais poderosa que existe. Se você me amasse, você cederia. Ela mexe com o nosso desejo de provar nosso amor e com o nosso medo de perder a pessoa. Só que a análise nos dá uma resposta que vira o jogo completamente. A resposta é: se você me amasse, você não pediria. Essa resposta é genial porque ela redefine o que é amor de verdade. Amor de verdade protege, não pressiona. Amor de verdade honra os valores e os limites do outro, não tenta passar por cima para se satisfazer. É uma resposta que não é defensiva, mas que afirma um padrão mais alto de amor e joga a responsabilidade de volta para quem está fazendo a pressão. O material chama essas pressões de dilema de Dalila, e aqui tem um verdadeiro manual de respostas rápidas para outras táticas comuns. Para a pressão de grupo, famoso todo mundo faz, uma resposta calma é então não vai ser difícil para você achar outra pessoa que queira. Para a acusação de medo, do que você tem medo? A resposta é ser honesto sobre as consequências reais. Eu tenho medo de doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez não planejada e de desobedecer a Deus. E para a promessa de segredo, ninguém nunca vai saber. A resposta definitiva é: eu vou saber, você vai saber e, mais importante, Deus vai saber. E a minha consciência diante deles é o que importa. Isso nos leva a quebrar alguns mitos da cultura. O primeiro mito: se a sensação é boa, então deve ser certo. A verdade, como a análise nos lembra, é que o pecado pode parecer bom na hora. Essa é a natureza da tentação. Mas as consequências sempre vêm depois. O prazer de um momento não é um bom termômetro de moralidade. Outro mito comum, especialmente para as mulheres, é que um marido prefere uma esposa com experiência sexual. A verdade, segundo essa perspectiva, é o contrário. O sexo antes do casamento traz uma bagagem de comparações, memórias e possíveis inseguranças para o casamento, podendo criar ciúmes e desconfiança. Aquilo que se pensa ser uma vantagem pode, na verdade, virar um problema para a intimidade e a confiança, que são a base de um casamento saudável. Bom, depois de analisar o problema, as causas, os desafios da cultura, chegou a hora de focar na solução. Esta última parte é sobre esperança e ação. Não importa o passado, as falhas, os arrependimentos, existe um caminho para a restauração. Vamos ver agora os passos práticos que a obra de John Hunt nos oferece para construir e manter uma vida de pureza a partir de hoje. E aqui a gente chega na pergunta que para muita gente é a mais difícil, a mais dolorosa. Ao ouvir sobre um ideal de pureza, a reação natural de quem já errou é pensar: e eu? E se para mim já for tarde demais? É uma pergunta cheia de dor, de arrependimento e às vezes de uma desesperança enorme. Vamos tratar dessa pergunta com todo o cuidado que ela merece. E a resposta que a gente encontra na análise é uma mensagem de uma esperança gigantesca. A virgindade física, uma vez perdida, não dá para recuperar. Mas a pureza do coração, a virgindade espiritual, essa sim pode ser reivindicada. Deus é um Deus de redenção, de novos começos. Ele se importa muito mais com a direção que a gente está indo hoje do que com o lugar de onde a gente veio ontem. O material nos apresenta o conceito de virgindade secundária. É a decisão consciente de viver uma vida de pureza sexual a partir de agora, se dedicando a Deus e ao futuro cônjuge, se ele vier. É sobre o perdão de Deus que nos lava e nos torna espiritualmente limpos, como o Salmo 51 pede. O passado não precisa definir o futuro. A pureza é uma escolha que pode ser feita hoje, e a graça de Deus é suficiente para cobrir qualquer falha. Para tornar isso prático, a autora nos dá um acróstico com a palavra integridade. Vamos ver os primeiros passos. I. Invista em prestação de contas. Pureza não é uma jornada para se fazer sozinho. A gente precisa de amigos e mentores de confiança para nos apoiar. N. Nunca se coloque de propósito em situações de risco. Isso volta lá na sabedoria do José. Conheça suas fraquezas e evite os gatilhos. T. Tenha confiança no plano de Deus para suprir suas necessidades. Não busque no sexo o que só Deus pode dar. E. Evite a mentalidade de usar as pessoas. Aprenda a construir amizades de verdade. G. Guarde seu coração apenas para relacionamentos puros. E R. Recuse qualquer justificativa para a impureza. Chame o pecado pelo nome que ele tem. Continuando. I.
Isole-se de influências negativas. A Bíblia é clara. As más companhias corrompem os bons costumes. É preciso criar limites saudáveis. O próximo passo é dedicar a mente à palavra de Deus. Em vez de consumir a mídia que nos enfraquece, a gente precisa encher a mente com a verdade. E, finalmente, os passos mais importantes. A. Apoia-se no poder de Deus. D. Deixe Cristo viver através de você. E E. Entregue sua vontade a Ele todos os dias. A ideia principal é que a vida de pureza não é vivida na nossa força, mas pela fé na vida de Cristo agindo através da gente. É uma troca da nossa fraqueza pela força dele. O material apresenta esta oração como passo fundamental. A lógica é simples. Para a gente receber o poder de viver uma vida diferente, primeiro a gente precisa se conectar com a fonte desse poder. Essa oração não é uma fórmula mágica, mas um modelo para a gente expressar o desejo sincero de se entregar a Deus, reconhecer os próprios erros, aceitar o sacrifício de Cristo como pagamento por esses erros e convidá-lo para assumir o controle da nossa vida. Segundo essa perspectiva, é nesse momento de entrega que a pessoa nasce de novo espiritualmente e recebe o Espírito Santo, que dá a força interior para viver de acordo com os padrões de Deus. É o ponto de partida de toda a jornada. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada. Percorremos um longo caminho, hein? Desde a queda trágica de Sansão, passando pelas raízes da nossa vulnerabilidade, pelos desafios modernos, até chegar na esperança maravilhosa da restauração em Cristo. Agora é hora de amarrar tudo o que a gente aprendeu e pensar na pergunta mais importante. Que tipo de legado cada um de nós está construindo? E essa citação da Johnny Hunt, nossa, ela resume perfeitamente o objetivo final. A verdadeira integridade sexual é uma convicção que vem de dentro, tão forte que não depende do que acontece do lado de fora. Não importa a pressão da cultura, a tentação do momento ou o que os outros estão fazendo. Quando essa integridade está firme no nosso caráter, a escolha pela pureza se torna natural, um reflexo de quem a gente se tornou, e não uma reação de desespero. É fazer o que é certo aos olhos de Deus, simplesmente porque é o certo e porque a gente ama aquele a quem queremos honrar. E no fim das contas, tudo se resume a uma escolha. A gente viu 2 caminhos, 2 vidas, 2 legados. O caminho de José, que levou à honra, à preservação e à libertação. E o caminho de Sansão, que levou ao arrependimento, à escravidão e à destruição. A história de José e Sansão não é só sobre o passado. É um espelho. E a pergunta que essa análise toda nos deixa é: quando a gente olha para as nossas escolhas de todo dia, para o jeito que a gente lida com o nosso olhar, nossos pensamentos e nossos relacionamentos, que rosto a gente vê refletido nesse espelho? O de quem constrói um legado de honra ou de quem é prisioneiro dos próprios impulsos? A resposta a essa pergunta define não só o nosso futuro, mas a paz, o autorrespeito e a liberdade que a gente pode encontrar hoje. A escolha no final é nossa.